Olá, amigo. Vamos para mais um vídeo da nossa quinta temporada. Nós estamos falando agora sobre comunicação com web services. Nós vamos falar sobre a biblioteca Retrofit hoje, como configurar a biblioteca Retrofit para que a gente possa utilizar nos nossos aplicativos. Tá? Extremamente interessante essa, esse episódio de hoje, tá certo? Bom, vamos dar uma olhada no modelo que a gente tinha falado no episódio anterior. Né? Nós falamos dessa aplicação que tinha, né, um conjunto de serviços disponibilizado para que pudesse ser chamado pelos clientes, tá certo? Através de uma requisição HTTP, dando uma resposta também HTTP, e nós falamos também lá atrás, né, no episódio anterior, sobre o JSON, que servia de mecanismo de comunicação, tá certo? Entre o cliente e os serviços, tá certo? Só que nós vimos que o JSON era trabalhoso, tá certo? Você fazer o parser lá no JSON, isso é trabalhoso. E às vezes a gente precisa passar para a aplicação, né, essa requisição aqui precisa ser montada um JSON para ser enviado e a gente precisa fazer isso e ele precisa também retornar esse JSON, precisa fazer o passo. Então isso eu coloquei aqui muito chato, né, porque na verdade é programação bem rudimentar, né, ou seja, não requer muito nosso, é só trabalho mesmo e pouco foco na aplicação, ou seja, no que é de fato importante, tá certo? Muito código para pouco resultado. Então, o retrofit veio com o objetivo de deixar o trabalho chato para alguém, e esse alguém se chama retrofit, e a gente vai trabalhar exatamente naquilo que a gente precisa fazer, né, no nosso foco de aplicação, tá certo? Coloquei aqui algumas coisas com relação ao retrofit, tá certo? Existem outras bibliotecas, tá certo? Que são bastante utilizadas também. Escolhi o retrofit, quem sabe mais para frente no curso eu mostro uma outra biblioteca também que faça isso, tá certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um exemplo bastante simples de uso de retrofit para acessar os nossos dados do GitHub, tá certo? Mostrei no episódio anterior, meio estranho, lá meio atrapalhado, mas eu mostrei como a gente consegue acessar alguns dados nossos lá do GitHub, por exemplo, os nossos dados básicos, ou, por exemplo, quem são os outros usuários do GitHub que nos seguem, né? E aí eu queria fazer um pequeno aplicativo que usasse isso, tá certo? Na verdade, para verificar a utilização do retrofit, tá certo? Eu vou fazer uma requisição, vou ter uma resposta, tá certo? Através desse botãozinho aqui, eu até botei o planetas aqui, mas basicamente o GitHub, depois a gente faz outros. A primeira coisa que nós temos que fazer é adicionar no Gradle, tá certo? As dependências do retrofit, tá certo? São essas daqui. Vamos fazer, tá certo? Vamos pegar esses caras aqui e vamos colocar lá para dar o sync. Então veja no módulo, tá? No módulo. Então vem aqui Gradle, né? Isso vocês já sabem. Para quem não sabe, porque não viu os vídeos, tá? Volte lá e veja todos os vídeos. Deu um Ctrl C, Ctrl V aqui, tá? E aí só dou um sync para ele poder fazer essas configurações necessárias, tá? Veja que ele está aqui embaixo, tá? Ele está trazendo as dependências, né? Para ele poder para a gente poder, na verdade, utilizar o retrofit, tá? O Gradle faz exatamente isso para a gente, facilitou bastante aí quem tinha outros ambientes ou fazia isso há alguns anos atrás, sabe que isso aqui é muito chato. Fazer isso aqui manualmente é muito chato. Vamos deixar ele fazendo, tá certo? Vamos voltar aqui para os nossos slides. Além disso, nós vamos ter que colocar a permissão de internet, porque nós vamos ter que acessar a internet, tá? No arquivo de manifesto, Ctrl C, tá? Acho que ele já está terminando aqui. Nós temos aqui também no arquivo de manifesto, tá? A utilização dessa permissão de internet. Vamos salvar também. Já está pronto, tá certo? Já posso utilizar. E aí agora nós vamos fazer a parte final da configuração do retrofit, tá certo? Lembrando que o que nós vamos acessar é essa URL,
tá? Mostrei lá no outro vídeo, mas não estava tão fácil de visualizar, porque eu errei, na verdade, aqui, né? Faltou o API lá. Tá aqui, certo? Eu posso também acessar quais são os followers. Ctrl C aqui de novo. E veja que agora eu tenho alguns, tá? Certo? Tenho 3 aqui, ó, veja que é um objeto, desculpa, um array, e aqui eu tenho objetos, né? O primeiro objeto, segundo objeto, terceiro objeto, tá certo? Então eu tenho esses 3 objetos. Bom, qual é a grande vantagem aí do retrofit? Deixa eu projetar novamente. Qual é a grande vantagem aí do retrofit? Eu posso pegar o JSON sem ter que fazer passe e transformar ele numa classe Java. Isso daí já economiza muito tempo da gente. Então eu posso criar uma classe chamada usuário, colocar esses nomes aqui, ó, login, ID, URL, enfim, name, company, colocar eles todos aqui. E o retrofit, quando ele trouxer esse JSON a partir daquela URL, já criar esse elemento aqui, esse objeto aqui, para que possa ser utilizado. E aí fica muito fácil, né, pessoal? Fica muito fácil. Ok? Que mais? Essa aqui é a classe, tá certo? Ele deve ter o mesmo nome, né? Cada atributo deve ter o mesmo nome do JSON, tá certo? O mesmo nome do JSON, porque senão não vai funcionar, né? Ele não vai mapear direito, tá certo? E eu tenho que criar uma interface de mapeamento. Essa é a parte principal do retrofit, tá? Eu tenho que criar uma interface que vai fazer a chamada para aquela URL. Veja que aqui eu tenho uma definição do base URL, da URL base da chamada, e aqui eu tenho um complemento. Então a URL que é https://pay.github.com/users/amenendez, né, que era o meu, ele pega a base até aqui, e aí para cada uma daqueles complementos, né, eu vou fazer um get desse aqui. Na verdade aqui a gente vai ver mais para frente que pode ser um post, por exemplo, ou outras coisas. E ó, veja que eu tenho um call aqui, que na verdade é uma classe do tipo usuário, que é esse cara aqui, certo? Ou seja, ele vai retornar um usuário, O nome da classe eu chamei de get, o nome do método eu chamei de get usuário, e aqui é o parâmetro, tá? Então, esse usuário que está aqui, ele vai ser substituído pelo parâmetro que foi enviado, tá certo? Então, isso é importante que a gente entenda, tá? Vamos deixar isso preparado, tá certo? Ou seja, eu vou criar aqui uma classe Java para o usuário, tá certo? Usuário, ok? Eu acabei criando aqui nesse pacote, tá certo? Mas normalmente a gente coloca outros pacotes, né, pessoal? Int ID, int name, né? Name, int login. Eu acho que são esses 3, certo? Esses 3 são os 3 elementos, alguns elementos, né? Login, ID e name, tá certo? Login, ID e name. Beleza? Posso criar outro se eu quiser, mas se não, eu posso deixar do jeito que está aí. Então, criei o usuário. Agora eu vou criar uma interface. Tá certo? New Java Class. Na verdade, o tipo vai ser interface. E vamos chamar de retrofit. Retrofit GitHub. Na verdade, a gente sempre bota um i aqui, né? Certo? Ficou aí retrofit GitHub. Eu não sei como foi que eu botei aqui. Chamei de GitHub User API, mas não faz diferença nenhuma. Vamos pegar, copiar isso aqui para cá, tá certo? Bom, aqui temos que fazer os imports, né? @get, call, path, retrofit, certo?
Aí tem esse aqui, JSON Convert Factory. Ok? Bom, então essa classe, essa interface está montada, tá certo? E eu já posso, a partir de agora, né, está tudo configurado. Né, quando eu fizer a chamada do JSON, ele vai ser transformado numa classe usuário, tá certo? Veja aqui essa URL, certo? https://pgithub.com/users/ e o usuário. E aí eu posso passar o parâmetro que eu desejar, tá certo? O get usuário, ele traz um usuário e ele traz um JSON. Esse JSON vai ser transformado na classe usuário, onde tenho esses campos aqui mapeados, mas eu posso ter todos aqueles outros que estão lá, tá certo? Esses, né? Posso colocar todos. E aí o retrofit vai se encarregar de fazer essa passagem para lá. Bom, aqui ficou I minúsculo, né? Ficou feio, mas depois a gente conserta. É isso, pessoal. Eu queria mostrar essa configuração inicial do GitHub, do retrofit para o GitHub, tá certo? Sempre nós vamos ter que fazer isso, né? Primeiro lá no Gradle para poder fazer as dependências, colocar as dependências, temos que trocar no arquivo de manifesto para adicionar permissão de internet, e depois nós temos que fazer a classe que vai ser mapeada e a interface que vai fazer a chamada para o retrofit. Eu vou ficar por aqui, tá certo? No próximo episódio nós vamos ver como fazer essa chamada, e aí isso sim vai ser bastante interessante para a gente poder fazer, porque aqui a gente não vai fazer a chamada, né? Não vou fazer agora, porque senão o vídeo vai ficar longo demais, e aí vocês não vão ficar prestando a atenção necessária. Eu vou ficar por aqui, né? Caso tenha alguma dúvida, é só deixar seu comentário aí, né? Espero que vocês gostem aí, né, do retrofit que a gente está vendo aí nesse final de temporada. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.